Ele desapareceu da vida dela com uma única mensagem. Mas 5 anos depois, em um resort de férias lotado, o bilionário que uma vez partiu seu coração ouviu 3 meninos rindo e percebeu que todos tinham os olhos dele. Ethan Rhodes ficou sentado em seu escritório muito tempo depois que a cidade lá embaixo escureceu, com o horizonte se estendendo em linhas de neon frias sob o vidro. A mensagem que ele acabara de enviar ainda brilhava na tela de seu telefone. Eu não quero te ver assim. Ele a reescreveu 4 vezes, cada versão pior que a anterior, porque não havia jeito certo de dizer a coisa errada. Ele disse a si mesmo que era melhor do que admitir a verdade pulsando em seu peito, a verdade que ele passara toda a sua vida adulta evitando. Ele não estava pronto. Ele não sabia como ser o tipo de homem que ela precisava. Ele não sabia como ser pai. Ele mal sabia como existir sem que tudo saísse do controle. O clique suave da porta o fez enrijecer. Lily Harper estava lá, pequena e trêmula, com as mãos cruzadas protetoramente sobre o estômago, como se protegesse a vida crescendo dentro dela de suas palavras. Ela não estava tentando acusá-lo de nada, ela nunca fez isso. Ainda assim, a culpa rastejava sob sua pele como fogo. Então é isso, disse ela calmamente, com a voz desgastada nas bordas. Você não quer me ver. Não assim. Ele não conseguia olhar para ela. Se olhasse, ele desmoronaria. Ele manteve o olhar fixo na cidade, embora as luzes se borrassem em sua visão periférica. Lily, eu não consigo lidar com isso agora. Ela entrou na sala, lenta e hesitante, como se aproximasse de algo perigoso. Seus olhos azuis brilhavam, captando a fraca luz da lâmpada da mesa. Você acha que eu planejei isso? Você acha que eu queria arruinar seu mundo perfeito e controlado? Eu não pedi seu dinheiro, seu nome, nada. Eu apenas lhe disse a verdade porque achei que você tinha o direito de saber. As palavras feriram mais fundo do que ela percebeu. Ele tinha o direito de saber, mas não tinha o direito de mantê-la. Ele não confiava em si mesmo para isso. Sua infância fora uma galeria de feridas das quais ele nunca se curou, cheia de pais que se atacavam e o atacavam com igual crueldade. Tudo nele gritava que a história se repetiria se ele a deixasse chegar muito perto. Você merece algo melhor do que o que eu posso dar. Ele forçou a saída das palavras. Você merece estabilidade. Você merece alguém que não vá falhar com você. Eu nunca pedi que você fosse perfeito. Ela sussurrou. Eu só esperava que você não fosse embora. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ela esperou, esperando que ele retirasse a mensagem, esperando que ele dissesse qualquer coisa que lembrasse o homem por quem ela se permitira importar. Mas o medo envolveu sua garganta e as palavras não vieram. Ele desejou que ela pudesse ver suas mãos tremendo, seus pensamentos acelerados, a batalha dentro dele. Mas tudo o que ela viu foi distância. A respiração dela falhou, e pela primeira vez desde que ele a conheceu, ela recuou. Acho que entendo agora. Ele se virou para ela finalmente, mas tarde demais. Ela já estava na porta, limpando os cantos dos olhos com as costas da mão, tentando não desmoronar na frente dele. Lily, ele começou, mas ela balançou a cabeça. Eu não quero implorar para você se importar. Eu não vou. A voz dela falhou, mas sua coluna se endireitou com uma força silenciosa que ele sempre admirou. Adeus, Ethan. Ela saiu sem dizer mais nada. O clique da porta se fechando ecoou dolorosamente pela sala, e o vazio que se seguiu foi instantâneo, pesado e absoluto. Ele ficou congelado, olhando para o local onde ela estivera apenas alguns segundos antes. Ele poderia ter ido atrás dela, ele poderia tê-la impedido. Em vez disso, ele a deixou sair de sua vida, acreditando que era mais seguro para ela assim. Só mais tarde, quando as luzes da cidade piscaram contra as janelas como estrelas moribundas, ele se permitiu afundar na cadeira e pressionar ambas as mãos sobre o rosto.
Ele disse a si mesmo novamente que havia feito a coisa certa, que ela estaria melhor sem ele, que a criança... Não, crianças, ele se corrigiu com um tremor. Cresceria mais feliz com alguém que não carregasse as sombras que ele carregava. Mas a verdade o corroía. Ele não estava tentando protegê-la. Ele estava tentando se proteger da possibilidade de amar alguém tão profundamente a ponto de perder tudo novamente. No escritório silencioso e cavernoso, seu telefone repousava virado para cima na mesa, a mensagem para Lily ainda brilhando na tela. Parecia mais fria agora, mais cruel, final de uma maneira que ele não pretendia. Ele estendeu a mão como se fosse apagá-la, mas o momento já havia passado. Lily se foi. E ele não tinha ideia de que a vida que ela carregava, 3 pequenos corações batendo, um dia destruiria todas as barreiras que ele já havia construído e mudaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. 5 anos se passaram de uma forma que não parecia anos, mas como uma longa e ininterrupta estação de trabalho, silêncio e uma solidão tão familiar que Ethan eventualmente parou de notá-la. A Roadstack expandiu, os lucros dispararam, revistas o chamavam de visionário, investidores o chamavam de imparável, e ele aceitava cada elogio com o mesmo aceno vazio. Na verdade, ele vivia no piloto automático. Ele preenchia seus dias com reuniões, negociações e sessões de estratégia tarde da noite, qualquer coisa para evitar os momentos silenciosos em que as memórias de Lily pressionavam muito perto. A cobertura que ele uma vez imaginou compartilhar com alguém permanecia fria e impecavelmente organizada. Um museu curado por um homem que não vivia lá, mas se escondia. Às vezes, naquelas raras horas em que a exaustão o forçava a desacelerar, ele se via parado na porta do único quarto que nunca terminou. Ele parou de reformá-lo na semana em que ela foi embora, e nada lá dentro havia mudado. Uma estante semi-montada, caixas fechadas, um tapete cinza macio ainda enrolado ao longo da parede. Ele dizia a si mesmo que não era um berçário, que nunca fora planejado para nada, mas nunca o reaproveitou. Ele não conseguia. A ideia de tocá-lo parecia admitir o quanto ele queria algo que nunca se permitiu reivindicar. Em momentos de fraqueza, ele desbloqueava seu telefone pessoal e rolava pelas mensagens antigas. Não havia muitas. Lily sempre foi cuidadosa para não cruzar limites, sempre respeitosa com as fronteiras que ele agora desejava ter deixado ela quebrar. A última mensagem dele, aquela que ele lamentava todos os dias, estava no topo como uma ferida que se recusava a fechar. Ele tentou escrever para ela novamente naquela primeira semana, mas quando reuniu coragem, ela havia desaparecido. O número dela estava desconectado, seu apartamento vazio, e nenhum endereço de encaminhamento pôde ser encontrado. Ele poderia tê-la rastreado por outros métodos, ele tinha recursos que a maioria das pessoas não tinha, mas algo nele acreditava que ele havia perdido o direito. Ele disse a si mesmo que ela merecia paz, mesmo que essa paz o excluísse inteiramente. Enquanto isso, Lily construiu uma vida longe da cidade que a consumira. A pequena cidade em Nevada não era glamurosa, mas era segura, tranquila e acolhedora. Ela encontrou trabalho em um hotel resort na montanha, ajudando a gerenciar eventos e, eventualmente, coordenando celebrações sazonais. Seus dias eram ocupados e cansativos, mas ela nunca se permitia reclamar quando 3 meninos pequenos corriam para ela no final de cada turno, exigindo abraços e recontando suas aventuras com uma excitação incontrolável. Lucas, Landon e Liam eram quase idênticos na aparência. Cabelos escuros, olhos azuis brilhantes, o tipo de charme energético que fazia estranhos sorrirem para eles onde quer que fossem. Cada um tinha uma personalidade inteiramente própria, no entanto. Lucas era atencioso, Landon travesso, e Liam afetuoso,
ao ponto de subir em seu colo sempre que tinha chance. Eles eram sua alegria, seu orgulho, o milagre que ela lutou para proteger, mesmo quando o mundo parecia insuportavelmente pesado. Às vezes, ela se perguntava se Ethan pensava neles. Ela duvidava que ele imaginasse 3 crianças e nunca deixava sua mente divagar o suficiente para imaginar o que poderia acontecer se seus caminhos se cruzassem novamente. Ela aprendeu a valorizar o que tinha em vez de lamentar o que perdeu. Ainda assim, nos momentos silenciosos depois que os meninos adormeciam, ela ocasionalmente se pegava pensando no homem em que um dia acreditou poder confiar. Ela se perguntava se ele havia mudado, se algum dia se arrependeu de afastá-la, se ainda carregava aquele olhar assombrado que ela vira em seus olhos na noite em que partiu. No entanto, a vida exigia tanto dela que raramente tinha tempo para se entregar a perguntas sem respostas. Ela se concentrou em seus filhos, seu trabalho e na pequena comunidade que a abraçou sem julgamento. Seus dias nem sempre eram fáceis. O dinheiro era curto, especialmente com 3 meninos em crescimento, mas ela se virava com determinação e uma suavidade que parecia se multiplicar em vez de diminuir. Enquanto o mundo de Lily se enchia lentamente de risos e calor, o mundo de Ethan apenas ficava mais frio. Sua riqueza aumentou, sua influência expandiu, mas nada o tocava da maneira que o sorriso dela um dia tocou. Ele nunca mais a ouvira rir. Não a risada real, aquela que borbulhava inesperadamente e fazia tudo parecer um pouco mais brilhante. Ele não percebeu, até que aquele som desapareceu de sua vida, o quanto dependia dele para suavizar as arestas afiadas de seus dias. 5 anos mudaram os dois de maneiras diferentes. Lily ficou mais forte diante das dificuldades, construindo uma família inteiramente baseada no amor. Ethan esvaziou-se sem nem perceber, acreditando que merecia o vazio em que vivia. Seus caminhos pareciam definidos em trajetórias que nunca se cruzariam novamente. Mas o destino, paciente e sem pressa, estava preparando o palco o tempo todo. E o momento em que seus mundos colidiriam mais uma vez já se aproximava, esperando silenciosamente por trás da virada de mais um ano. O resort na montanha estava vivo com a energia do feriado, cheio de hóspedes em casacos de inverno cintilantes, crianças puxando seus pais em direção à enorme árvore de Natal no saguão e funcionários correndo para terminar as decorações de última hora. Ethan chegou com a intenção de ficar não mais do que uma noite, talvez 2, se o conselho corporativo insistisse em sua presença. O hotel fora escolhido por sua exclusividade e privacidade, o tipo de lugar onde CEOs podiam relaxar sem o peso de repórteres esperando do lado de fora. Ele não esperava nada mais do que outra noite polida de conversas educadas e brindes vazios. Ele certamente não esperava nada que alterasse o curso de sua vida cuidadosamente controlada. Seu assistente lhe entregou uma agenda e murmurou algo sobre a gala de Ano Novo, mas Ethan mal ouviu, assentindo mecanicamente enquanto examinava o saguão. Ele notou distantemente que o resort parecia quente e convidativo. Vigas de madeira, iluminação suave, grandes janelas mostrando a neve caindo lá fora. Deveria ter parecido festivo, reconfortante até, mas para Ethan era simplesmente outro lugar para suportar até que pudesse retornar ao silêncio familiar de sua cobertura. Ele havia se tornado imune à celebração. Enquanto esperava o concierge terminar de confirmar sua suíte, Ethan ouviu a risada aguda e brilhante de uma criança por perto. Ele não olhou a princípio. Resorts estavam cheios de famílias, e risadas de crianças dificilmente eram incomuns durante as festas. Mas então o som veio novamente, mais alto, mais cheio,
encamadas com o tipo de alegria pura que ele não experimentava há anos. Algo naquilo puxou um lugar em sua memória que ele não visitava com frequência, um lugar que ele tentava muito manter fechado. Ele finalmente virou a cabeça e congelou. 3 meninos corriam pelo saguão, tecendo entre os hóspedes com a agilidade de pequenos redemoinhos. Eles pareciam ter cerca de 5 anos, vestidos com suéteres de inverno combinando, que não faziam nada para conter sua energia inquieta. O que surpreendeu Ethan não foi a brincadeira deles, mas a aparência. Cabelos escuros despenteados como se nunca ficassem parados, olhos azuis brilhantes que cintilavam com travessura e rostos tão parecidos que só poderiam ser irmãos. A risada deles ecoou novamente e o som o atingiu com mais força do que ele esperava, pegando-o completamente desprevenido. Por um momento, ele pensou que estava imaginando. Estresse, exaustão, talvez até o peso residual da culpa. Ele poderia culpar qualquer uma dessas coisas pelo motivo de seu coração disparar de repente. Mas então um dos meninos correu para mais perto dele, perseguindo um floco de neve de papel que caíra de uma decoração acima. A criança olhou para cima brevemente, apenas o tempo suficiente para Ethan ver o tom exato de azul que ele vira uma vez antes, o formato exato dos olhos que ele nunca esquecera. Ele sentiu o chão inclinar-se sob ele. Antes que pudesse processar o choque apertando seu peito, outro som se elevou acima do barulho do saguão, uma risada suave que ele conheceu instantaneamente, instintivamente, com uma certeza que tirou o ar de seus pulmões. Ele não ouvia aquela risada há 5 anos, mas parecia tão familiar quanto respirar. Ele se virou lentamente, quase com medo de confirmar o que seu corpo já sabia. Lily estava perto do lado oposto do saguão, falando com um funcionário do hotel, enquanto ajudava a ajustar as decorações para o evento infantil da noite. Seu cabelo estava preso em uma trança solta, suas bochechas coradas pelo esforço e sua postura focada enquanto dava instruções. Ela parecia mais forte, mais centrada, mais luminosa do que ele se lembrava. E por um momento ele foi incapaz de fazer qualquer coisa além de olhar. Então um dos meninos chamou, "Mãe!", e os 3 correram em direção a ela. A palavra atingiu Ethan como um golpe físico. Ele sentiu o impacto em algum lugar profundo dentro de si, estilhaçando qualquer distância frágil que ele mantivera todos esses anos. As crianças circularam Lily, puxando suas mangas, e ela se abaixou ao nível deles, sorrindo de uma maneira que fazia todo o saguão parecer mais brilhante. Ele não percebeu que havia dado um passo à frente até que alguém passou por ele. Ele se deteve rapidamente, segurando a alça de sua pasta para firmar as mãos. O batimento cardíaco trovejava em seus ouvidos, abafando tudo, exceto a visão de Lily com os meninos. 3 meninos que se pareciam tão inconfundivelmente com ele que coincidência não era mais algo atrás do qual ele pudesse se esconder. Ele imaginara, nas raras noites em que se permitia a fraqueza, como seria a aparência de seu filho. Mas nunca isso. Nunca 3. Ele sentiu uma onda gelada colidir com seu peito. Arrependimento, descrença, confusão, e algo que ele não conseguia nomear, algo ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente esperançoso. Lily finalmente o notou. O sorriso dela vacilou. Seu corpo ficou tenso de uma forma que lhe disse que ela estava completamente despreparada para aquele momento, assim como ele. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo ela pareceu que poderia correr. Os meninos a puxavam, ainda tagarelando, alheios à maneira como o tempo parecia ter parado ao redor de sua mãe, e do estranho olhando para ela com devastação e admiração. Ethan abriu a boca, mas nenhum som saiu. As palavras falharam completamente. A última vez que a viu, ela estava tremendo e com o coração partido. Agora,
Ela estava cercada pelas 3 vidas que ele nunca conheceu. 3 vidas das quais ele deveria ter feito parte. A realização foi avassaladora. Naquele momento único e impossível, o destino tricotou 5 anos silenciosos em um único fio e o puxou com força, unindo suas vidas novamente, estivessem eles prontos ou não. Lily não se moveu a princípio, como se seu corpo não conseguisse decidir se deveria ficar enraizado no lugar ou proteger os meninos atrás dela e recuar. O saguão movimentado ao redor deles se tornou um som distante, suavizado pela tensão pesada entre os dois. O peito de Ethan subia e descia muito rápido enquanto ele tentava se firmar, mas nada em seu mundo cuidadosamente construído o preparara para este momento. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro, lento e cauteloso, como se aproximasse de algo frágil que ele temia que pudesse se estilhaçar se chegasse muito perto. "Lily", ele disse calmamente, sua voz tensa pelo peso de tudo o que não dissera por 5 anos. Ela engoliu em seco, os dedos apertando a alça da pequena bolsa pendurada no ombro. Os meninos puxavam suas mangas, fazendo perguntas que ela não respondia. Eles sentiram a quietude dela, mesmo que não entendessem a razão por trás disso. Ela finalmente conseguiu uma resposta, suave e cautelosa. Ethan. Ouvir o nome dele nos lábios dela novamente parecia surreal, quase doloroso. Ele olhou brevemente para as crianças agrupadas perto das pernas dela, 3 meninos, 3 reflexos inconfundíveis dele mesmo, e sentiu algo dentro dele se torcer tão violentamente que teve que respirar fundo para se acalmar. "Eles são seus", ele disse, embora as palavras soassem quebradas, incompletas. O que ele queria dizer era, "Eles são meus", mas não tinha certeza se havia ganhado o direito de dizer isso em voz alta. "Sim", ela respondeu, erguendo o queixo uma fração como se preparasse para um confronto que não queria, mas esperava de qualquer maneira. "Eles são meus." Ele esperou que ela acrescentasse algo mais, qualquer coisa para transpor o abismo insuportável entre eles, mas ela não o fez. Ela manteve o tom uniforme, mas a tensão em seus ombros revelava todas as emoções que ela se recusava a mostrar. Ele baixou a voz para que apenas ela pudesse ouvir. "Podemos conversar em algum lugar privado?" Lily hesitou, seus olhos passando brevemente pelos meninos. Eles já estavam distraídos, perseguindo uns aos outros em círculos descoordenados ao redor de uma área de estar próxima. Ela soltou um suspiro lento, resignada, mas composta. "Tudo bem, só um momento." Ela se ajoelhou para falar com as crianças, dando-lhes instruções sobre onde ficar e qual funcionário ouvir. Impressionou Ethan o quão natural ela era com eles, o quão perfeitos eram seus movimentos, quanto calor irradiava dela de maneiras que ele lembrava, mas esquecera de sentir falta. Ela se endireitou, e ele a conduziu por uma porta lateral para um terraço onde a neve fresca cobria o corrimão. O ar estava fresco, o céu se acomodando no crepúsculo e os sons abafados do saguão filtravam pelo vidro atrás deles. Quando a porta se fechou, o silêncio entre eles ficou mais pesado, embora menos caótico do que o choque repentino dentro do hotel. Ethan se virou para ela, mas ela olhava para as montanhas nevadas. A respiração dela formava uma nuvem fraca na frente de seus lábios antes de se dissolver no ar frio. "Eu não sabia que você estaria aqui", disse ela calmamente. "Eu não os teria trazido para o saguão se soubesse." "Eu também não sabia que você estaria aqui", ele admitiu. "Eu não teria esperado isso nem em 1000 palpites." Ele fez uma pausa, percebendo que estava circulando a verdade. "Lily, por que você não me contou?" Ela piscou lentamente, o maxilar endurecendo. "Porque você deixou muito claro que queria distância. Eu não queria forçar a mim ou minha gravidez na sua vida depois do que você disse." O coração dele deu um solavanco. "Eu nunca quis dizer isso dessa forma." "Você pode não ter querido, mas aquelas palavras quebraram algo."
disse ela, virando-se para encará-lo agora. A voz dela não tremeu, mas a memória em seus olhos sim. Você me disse que não queria me ver assim. Eu pensei que você estava me rejeitando o bebê. Eu pensei que estava protegendo a todos nós indo embora. Ele passou a mão pelo cabelo, oprimido pelo peso do que havia feito. Lily, eu estava apavorado. Não de você. Não deles. De mim mesmo. Eu pensei que arruinaria tudo como meus pais fizeram. Eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer, a coisa menos prejudicial, era me afastar e deixar você ter uma vida melhor sem eu complicando tudo. Os olhos dela suavizaram, mas apenas com tristeza, não com perdão. E você acha que criar 3 meninos sozinha foi a vida melhor? As palavras o atingiram com mais força do que qualquer acusação poderia. Ele abriu a boca, depois a fechou novamente porque não havia defesa, nenhuma desculpa forte o suficiente para contrapor o que ela havia suportado sozinha. Finalmente ele disse, eu sinto muito, eu deveria ter estado lá. Ela olhou para as mãos, os dedos se entrelaçando com força. Não houve um dia em que eu não me perguntasse se fiz a escolha certa ao ir embora. Mas então eu me lembrava de como você olhou para mim naquela noite, como se tudo em você estivesse se desligando, e eu dizia a mim mesma que não poderia colocar a mim mesma ou os meninos em uma vida inteira sendo indesejados. Ele se aproximou, mas não o suficiente para invadir o espaço dela. Eles não são indesejados, ele disse quase num sussurro, nem por um segundo. Se eu soubesse, Lily, se eu soubesse que eram 3 crianças nossos filhos. A voz dele falhou novamente. Eu teria lutado contra todo o medo que eu tinha. Ela absorveu as palavras dele em silêncio, a respiração irregular agora. Ele viu a exaustão por trás da força dela, os anos segurando tudo sozinha, as dúvidas que ela ainda carregava. Pela primeira vez, a verdade estava nua entre eles, confusa, dolorosa, mas finalmente dita. O que você quer agora, Ethan? Ela perguntou, encontrando o olhar dele com olhos cautelosos. Você não pode entrar e sair da vida deles. Eles não são um choque do qual você se recupera. Eles são meninos pequenos. Eles amam muito e rapidamente. Se você escolher fazer parte do mundo deles, você não pode jamais desaparecer. O aviso dela não foi áspero, apenas protetor, e ele sentiu ecoar fundo em seu peito. Eu não quero desaparecer, ele disse. Não deles, e não de você. Eu não sei exatamente como consertar o passado, mas eu quero tentar. Por favor, deixe-me tentar. Lily exalou lentamente, sua expressão conflituosa. Ela olhou para longe novamente, em direção às colinas nevadas, claramente lutando com medo, esperança, raiva e algo que ela não queria nomear ainda. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, suavemente, mas não sem gentileza, ela lhe respondeu. Tentar é um começo, mas eu preciso ver como isso se parece. Palavras não são mais suficientes. Ethan assentiu, aceitando o que ela ainda não estava disposta a dar. O ar frio ao redor deles parecia mais cortante agora, mas nenhum dos dois parecia pronto para voltar para dentro. Pela primeira vez em 5 anos, eles estavam finalmente enfrentando a mesma verdade, uma que poderia destruí-los ou consertá-los, dependendo inteiramente do que viesse a seguir. O evento infantil daquela noite foi muito mais elaborado do que Ethan esperava. O resort havia transformado um de seus grandes salões em um paraíso temático de inverno, cheio de luzes cintilantes, flocos de neve de papel, um pequeno palco emoldurado por cortinas prateadas e longas mesas cobertas de artesanato, chocolate quente e pratos de biscoitos que desapareciam mais rápido do que os funcionários podiam repor. Os pais conversavam perto das paredes enquanto seus filhos corriam soltos de excitação. Ethan ficou perto do fundo a princípio, relutante em se intrometer, mas seus olhos eram atraídos para os trigêmeos repetidamente. Ele os observava tecer para dentro e para fora da multidão,
às vezes quase idênticos em seus movimentos, mas cada um ainda carregando sua própria faísca. O que mais impressionou Ethan foi a naturalidade com que existiam no espaço, confiantes e despreocupados de uma maneira que ele nunca fora quando criança. Lily era a responsável por isso, ele via claramente agora. Ela ajudava a coordenar tudo, guiando a equipe, ajustando decorações, confortando uma garotinha que chorava depois de derramar glitter e, de alguma forma, ainda conseguindo manter o controle de seus 3 meninos que pareciam determinados a testar os limites de cada regra na sala. Ethan vislumbrou o sorriso dela, sua facilidade, sua competência. E isso mexeu com algo inquietante e quente nele. Ela havia construído uma vida da qual ele nunca fizera parte. Mas ele via pedaços de si mesmo em todos os lugares que olhava, nos rostos dos meninos, em seus movimentos, em seus olhos expressivos. Era quase demais para absorver de uma só vez. Eventualmente, a equipe do resort reuniu as crianças para se sentarem no chão, em frente ao pequeno palco. Lily ajoelhou-se ao lado de seus filhos, alisando seus cabelos, sussurrando algo que os fez rir. Ethan, incapaz de continuar fingindo que não estava olhando, aproximou-se um pouco mais, embora ainda mantivesse uma distância respeitosa. As luzes diminuíram ligeiramente quando o coordenador do evento subiu ao palco e anunciou que uma curta apresentação começaria. Algo que as crianças haviam preparado na última semana com a ajuda de Lily. A música começou a tocar suavemente e vários grupos de crianças apareceram no palco para pequenas esquetes. Ethan assistiu educadamente, sua atenção mudando constantemente para Lily, que ria com os pais ao seu redor e aplaudia cada grupo. Mas então, o coordenador apresentou um momento especial em família, pedindo ao público que recebesse Lucas, Landon e Liam Harper no palco. O coração de Ethan caiu no estômago. Os trigêmeos marcharam para frente com a confiança de meninos que não tinham ideia de quão profundamente sua presença afetava o homem parado nas sombras. Eles ocuparam o centro do palco, de mãos dadas para se firmarem, embora já estivessem sorrindo como se compartilhassem um segredo. Lily parecia surpresa. Claramente ela não havia planejado essa parte e se levantou até a metade, incerta se deveria intervir. Mas os meninos já estavam de frente para o público, levando seus papéis muito a sério. Lucas falou primeiro, sua voz ecoando alto pela sala. "Queremos agradecer a nossa mãe", ele começou, olhando timidamente para Lily. Landon continuou em um tom um pouco mais travesso, porque ela trabalha muito e nunca fica brava, mesmo quando fazemos bagunça. O que é muito. O público riu suavemente. Lily cobriu o rosto mortificada e tocada ao mesmo tempo. Então Liam, o menor, mas o mais ousado, deu um passo à frente. E porque ela é a pessoa mais corajosa que conhecemos. Ela sempre diz que podemos ser qualquer coisa que quisermos e que as famílias permanecem unidas, não importa o quê. O salão ficou quieto de uma maneira que não era desconfortável, mas reverente. Lily levou a mão à boca, tentando não chorar na frente da multidão. Ethan sentiu uma dor aguda no peito enquanto a observava, percebendo o quanto ela carregara sozinha, quanta força ela derramara em seus filhos sem nunca pedir ajuda. Antes que soubesse o que estava fazendo, ele avançou. O momento parecia separado de seu corpo, como se algo maior o estivesse empurrando para o caminho que ele deveria ter percorrido 5 anos atrás. Ele subiu os degraus e entrou no palco. A sala exalou coletivamente em surpresa, murmúrios ondulando pela plateia enquanto as pessoas o reconheciam. Lily enrijeceu, seus olhos se arregalando. Ela não esperava que ele se intrometesse em algo tão pessoal. Mas ele não estava lá para se intrometer. Ele estava lá porque não suportava mais ficar em silêncio.
Os meninos olharam para ele com curiosidade, seus olhos azuis o estudando com uma familiaridade que fez sua garganta apertar. Ele se ajoelhou levemente para não se agigantar sobre eles e gentilmente descansou uma mão no ombro de cada um. Sua voz estava trêmula a princípio, mas ele se forçou a falar claramente. Eu não planejava dizer nada esta noite, ele começou, olhando brevemente para Lily antes de retornar o foco para as crianças. Mas vendo esses meninos no palco, ouvindo suas palavras, eu percebi que precisava dizer algo também. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave da música natalina ainda tocando ao fundo. Ethan engoliu em seco, deixando a verdade subir à superfície. Esses meninos são extraordinários, e sou grato, mais grato do que posso expressar, que o mundo os tenha por causa da mulher parada bem ali. Sua voz aqueceu, firmou-se. Lily Harper é mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ela os criou com mais amor, coragem e paciência do que a maioria das pessoas conseguiria em uma vida inteira. Lily olhou para ele congelada. Ela não sabia se chorava, fugia ou respirava pela primeira vez em anos. Ethan voltou-se para os meninos. Se vocês me permitirem, ele disse suavemente, eu ficaria honrado em fazer parte de suas vidas. Não como um visitante, não como alguém que desaparece, mas como o pai que eu deveria ter sido desde o dia em que vocês nasceram. Suspiros encheram a sala. Alguns pais pegaram lenços, outros aplaudiram silenciosamente mesmo antes de os meninos reagirem. Landon piscou para ele surpreso. Lucas procurou a mão de Lily instintivamente verificando a reação dela. E Liam, o ousado e sincero Liam, deu um passo à frente e envolveu os braços em volta do pescoço de Ethan sem hesitação. Aquele único abraço rasgou algo dentro dele. Lily cobriu a boca, lágrimas escapando apesar de seu melhor esforço para segurá-las. Ela não estava pronta para perdoá-lo, mas não estava imune à visão de seu filho confiando nele tão completamente. Lucas e Landon trocaram olhares, depois se aproximaram timidamente e o abraçaram também, embora não tão ferozmente quanto Liam. O público explodiu em aplausos, tocado pela cena inesperada. Mas para Ethan e Lily, tudo o mais desapareceu. Parecia um ponto de virada frágil, precário, mas real, um momento que nenhum dos dois poderia ter imaginado nenhuma hora antes. Lily finalmente exalou em algum lugar entre oprimida e profundamente abalada. Ethan encontrou o olhar dela por cima da cabeça dos meninos e, pela primeira vez, ela viu algo cru e desprotegido nos olhos dele, uma mistura de remorso, admiração e uma determinação silenciosa que não existia 5 anos atrás. O tipo bom de choque havia chegado, e nenhum deles podia fingir o contrário. Nas semanas que se seguiram ao evento de Ano Novo, Ethan se viu entrando em uma vida que nunca imaginara, mas que agora queria com uma ferocidade que o assustava. Ele começou dando passos pequenos e cuidadosos, aparecendo todas as manhãs no café do resort, para onde Lily levava os meninos para o café da manhã antes da escola. No início, ela o observava com olhos cautelosos, sua postura sutilmente protegida, como se esperasse que a decepção atacasse a qualquer momento. Mas ele não forçou, não exigiu, não reivindicou nada que não tivesse ganhado. Ele simplesmente aparecia, consistentemente, silenciosamente, quase humildemente, e a cada dia tentava aprender algo novo sobre as crianças que perdera por tanto tempo. Ele aprendeu que Lucas amava livros e fazia perguntas que exigiam explicações completas, não atalhos. Ele aprendeu que Landon não conseguia resistir à travessura, mas sua bagunça sempre vinha de um lugar de curiosidade e não de malícia.
E ele aprendeu que Liam subia em colos sempre que possível, de coração mole e afetuoso, mas capaz de fazer birras épicas o suficiente para perturbar até o pai mais paciente. Ethan falhou mais de uma vez. Liam chorou na primeira vez que Ethan tentou amarrar seus cadarços em um nó duplo. Lucas perguntou a queima-roupa por que ele não morava com eles, e Landon quase o convenceu de que subir no topo do soprador de neve era permitido. Mas Ethan continuou tentando. Cada erro o empurrava a fazer melhor. Cada sucesso o enraizava mais fundo no mundo deles. Ele descobriu partes de si mesmo que não reconhecia, partes que nunca existiram antes. Ele encontrou paciência que nunca precisara na sala de reuniões. Ele encontrou o humor que pensou ter perdido. Ele encontrou orgulho em pequenas vitórias, como montar uma torre de Lego sem pisar nas peças ou descobrir como fazer panquecas sem queimar metade da massa. Mas o mais surpreendente de tudo foi a naturalidade com que os meninos o aceitaram. Eles não questionaram sua presença por muito tempo. Crianças raramente se fixam em complicações da maneira que os adultos fazem. Eles o viram tentando, e para eles, isso era o suficiente por enquanto. Lily, no entanto, era uma história diferente. Ela o observava de uma distância cuidadosa, sempre analisando, sempre protegida, mesmo quando tentava não estar. Ela passara 5 anos sobrevivendo com sua própria força, e a ideia de deixar qualquer um, especialmente Ethan, carregar parte do peso parecia antinatural. Ela não sabia como confiar em alguém em quem uma vez confiou e perdeu. Ela não sabia se ele ficaria desta vez, ou se a dor de perdê-lo novamente seria insuportável. Ainda assim, ela não podia negar as mudanças que via nele. Ele não se movia pela vida com o mesmo distanciamento rígido de antes. Ele sorria mais. Ele se ajoelhava para amarrar sapatos. Ele ouvia em vez de comandar. Ele amolecia perto dos meninos de maneiras que ela nunca vira antes, mesmo nos primeiros dias de seu relacionamento. A primeira vez que ela viu Liam adormecer no peito de Ethan no saguão do resort, ela sentiu algo dentro dela estalar, não de medo, mas com uma ternura frágil e dolorosa que ela não estava pronta para nomear. Uma tarde, ela o encontrou sentado no tapete de sua pequena sala de estar, lendo em voz alta um livro de aventura infantil, enquanto os trigêmeos se debruçavam sobre ele como satélites superexcitados. Lucas estava encostado em seu braço, seguindo as palavras com intensa concentração. Landon interrompia a cada poucas frases para encenar uma cena ou fornecer sua própria versão dos eventos. Liam, previsivelmente, havia se enfiado no colo de Ethan e estava brincando com os botões de sua camisa. Ethan gerenciava tudo isso com diversão cansada, pausando para redirecionar ou explicar sem ficar impaciente. Lily ficou invisível na porta, a mão pressionada levemente sobre o coração enquanto o observava. Ela percebeu então o quanto ele estava se esforçando, não porque se sentia obrigado, mas porque genuinamente queria conhecê-los, queria amá-los, queria ganhar um lugar que perdera anos atrás. Foi a primeira vez que ela realmente acreditou que ele poderia ficar. Mas deixá-lo voltar para sua vida era muito mais complicado do que deixá-lo se relacionar com os meninos. Ela carregava 5 anos de memórias, noites sem dormir, visitas ao hospital quando os meninos ficavam doentes todos de uma vez, aniversários comemorados com cupcakes caseiros porque ela não podia pagar bolos de loja, inúmeras decisões tomadas sem um parceiro ao lado dela.
Havia noites em que ela chorava baixinho depois que os meninos adormeciam, desejando que alguém pudesse segurá-la apenas por um momento e dizer que tudo ficaria bem. Essas feridas não cicatrizavam simplesmente porque o homem que a abandonara estava agora tentando fazer as pazes. Ela precisava de tempo, segurança, ações em vez de promessas. Ainda assim, ela se viu atraída por ele apesar de si mesma. Quando ele chegou ao resort cedo numa manhã de neve com chocolate quente para os meninos e um café feito exatamente do jeito que ela gostava, ela hesitou por apenas um momento antes de aceitar. Suas mãos se roçaram, apenas levemente, mas o choque de reconhecimento entre eles foi inconfundível. Nenhum dos dois falou sobre isso, mas ambos sentiram o toque persistir muito depois que o momento passou. À medida que o inverno derretia lentamente na primavera, a tensão entre eles mudou. Não era mais afiada e dolorosa, mas suave, hesitante e viva com possibilidades. Ethan começou a acompanhá-los ao parque nos fins de semana, onde empurrava balanços, segurava bicicletas e ouvia enquanto Lily falava sobre seu trabalho e os marcos dos meninos que ele perdera. Ele se desculpou não com grandes discursos, mas com consistência, paciência e uma humildade que a surpreendia mais a cada dia. E embora Lily permanecesse cautelosa, ela não podia ignorar a maneira como seu coração se acalmava quando ele entrava em uma sala, ou como parecia natural quando os meninos o incluíam em suas rotinas. Certa noite, depois de um dia particularmente cansativo, Lily sentou-se no sofá com uma xícara de chá enquanto os meninos assistiam a desenhos animados. Ethan ficara até tarde para ajudar a consertar uma dobradiça quebrada do armário. Quando terminou, sentou-se na extremidade oposta do sofá, cuidadoso para não invadir o espaço dela. Eles conversaram calmamente, não sobre o passado, mas sobre pequenas coisas do dia a dia. A conversa fluiu facilmente, e pela primeira vez em anos, Lily sentiu algo perigoso e delicado dentro dela. Conforto, talvez até confiança, criando raízes. Ela não estava pronta para deixá-lo entrar completamente. Ainda não, mas pela primeira vez desde que o deixou, começou a imaginar como a vida poderia ser se o fizesse. E enquanto o observava reunir os meninos adormecidos em seus braços, um por um, e carregá-los gentilmente para suas camas, ela percebeu algo ainda mais perturbador. Não importava o quanto ela lutasse contra isso, ele já estava se tornando parte da vida deles e da dela. Quando a primavera finalmente chegou, trouxe consigo um ritmo mais suave para seus dias e um calor que derreteu parte da distância que ainda persistia entre eles. O resort ficou mais quieto com o fim da temporada turística pesada, e Lily se viu com um raro período de folga. Os meninos imploraram para visitar uma cidade grande, e após alguma hesitação, ela concordou em levá-los a Nova York por alguns dias. O plano era simples: passeios turísticos, museus, parques, mas ela sabia que no momento em que mencionasse a viagem, Ethan insistiria em ajudar. O que ela não esperava era o quão atenciosamente ele abordou isso. Não houve grandes gestos, nenhuma tentativa de assumir o controle. Em vez disso, ele perguntou se poderia mostrar a cidade através dos olhos dele, e pela primeira vez, ela não sentiu vontade de dizer não. O voo foi caótico, cheio de excitação inquieta, suco derramado e uma pequena discussão sobre quem ficaria com o assento da janela. Mas a alegria dos meninos era contagiosa. Quando pousaram, Ethan já estava esperando no portão, embora tentasse esconder o quão ansioso estava. Os meninos correram para ele sem hesitação, quase o derrubando para trás em seu entusiasmo. Lily assistiu com uma mistura de calor e incerteza puxando seu peito.
Ela não estava acostumada a compartilhar momentos como esses com ninguém. Nova York oprimiu os meninos das maneiras mais divertidas. Seus olhos se arregalaram a cada arranha-céu, cada outdoor piscante, cada táxi amarelo que buzinava alto demais. Ethan os guiou pela cidade com uma paciência que Lily nunca vira nele antes. Ele carregou Liam nos ombros quando a criança se cansou. Segurou a mão de Landon, enquanto o menino fazia perguntas rápidas sobre cada prédio por onde passavam e ficou de olho em Lucas, que parava a cada poucos metros para absorver algo novo. Em um ponto, Lily se viu sorrindo sem perceber, observando Ethan navegar pela paternidade com facilidade crescente, enquanto os meninos orbitavam ao redor dele como se ele fizesse parte de suas vidas desde o início. Ele os levou ao seu escritório, algo que Lily esperava que fosse rígido e formal, um lugar inadequado para crianças pequenas, mas que se transformou em uma experiência surpreendentemente calorosa. Seus funcionários cumprimentaram os meninos com admiração e diversão, sussurrando uns aos outros sobre como a semelhança era estranha. Ethan não tentou minimizar ou fingir que não era óbvio. Em vez disso, ele colocou uma mão gentil nas costas de cada um enquanto os apresentava, dizendo simplesmente: "Estes são meus filhos." As palavras ecoaram na mente de Lily muito depois de deixarem o prédio. Dentro de seu escritório, os meninos exploraram tudo, tocando a borda de sua mesa, girando em sua cadeira de couro, olhando pelas enormes janelas como se estivessem olhando para a borda do mundo. Ethan não os corrigiu nem os apressou. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado deles e explicou como a cidade funcionava lá embaixo, como os carros pareciam brinquedos daquela altura e como as pessoas se tornavam minúsculos pontos à distância. Por um momento, Lily não conseguiu desviar o olhar dele, do homem que uma vez tivera medo da paternidade agora a abraçando com uma espécie de reverência. Quando os meninos se distraíram com a vista, Ethan se aproximou dela. Ele baixou a voz e a vulnerabilidade nela imediatamente a deixou tensa, não porque a assustasse, mas porque ela sentiu isso puxar dentro dela ferozmente. "Eu queria que você visse isso", disse ele. "Eu queria que você visse onde eu finalmente entendi o que importa." Lily cruzou os braços suavemente, tentando manter um escudo mesmo enquanto rachaduras se formavam nele. "É apenas um escritório." "Costumava ser tudo", respondeu ele. "Agora é apenas um lugar onde trabalho. Eles são tudo. E você é..." Ele se interrompeu, lutando por palavras. "Você é a coisa em que não parei de pensar por 5 anos. Eu pensei que a distância tornaria mais fácil, mas cada dia apenas tornava o silêncio pior. Eu não fui atrás de você porque pensei que você não queria que eu fosse. Eu disse a mim mesmo que ficar longe era a coisa certa, a coisa mais segura, mas eu estava errado. Eu estava tentando me proteger, não a você." A honestidade dele foi avassaladora. Ela respirou fundo, firmando-se. "Ethan, eu não sei o que você espera que eu diga. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Não é apenas sobre nós agora, é sobre os meninos." "Eu sei", disse ele. "É por isso que não estou pedindo perdão. Estou pedindo tempo. E estou pedindo para ganhar isso, não para receber de graça." Ela olhou para as mãos, o ar entre eles carregado de anos de palavras não ditas. Quando ela ergueu o olhar novamente, Ethan parecia menos com o C e o distante que ela conhecera, e mais com um homem que fora humilhado pela vida da melhor maneira possível. Ela não respondeu com um sim ou um não. Em vez disso, admitiu a verdade da qual tivera medo. "Estou cansada, Ethan. Estou cansada há anos. Fazer tudo sozinha muda você." "Eu sei", ele disse suavemente, e a sinceridade em sua voz a surpreendeu. "Deixe-me carregar um pouco disso. Deixe-me tentar." Os meninos interromperam o momento, chamando-os para ver um helicóptero pousando em um telhado distante. Lily se afastou instintivamente, mas Ethan estendeu a mão levemente
hesitantemente, e tocou a mão dela. O toque foi breve, quase nada, mas enviou um choque através dela que ela sentiu até a garganta. Nos dias seguintes, algo entre eles mudou de maneiras pequenas, mas inconfundíveis. Eles caminharam pelo Central Park com os meninos caindo na grama, enquanto ela e Ethan caíam em uma conversa mais fácil. Ele ouvia quando ela falava, realmente ouvia, fazendo perguntas em vez de presumir que entendia. Ele mantinha o passo no ritmo dela, não mais correndo à frente como sempre fizera no passado. Quando ela riu, um som inesperado e quente que estivera enterrado por anos, ele olhou para ela com algo como admiração, como se ouvir aquilo fosse um presente ao qual ele não se sentia intitulado. Certa noite, depois que os meninos desmaiaram de exaustão no hotel, Lily foi para a varanda respirar o ar fresco da cidade. Ela não ouviu Ethan se aproximar, mas sentiu quando ele parou ao lado dela. Eles não falaram a princípio, observando o horizonte brilhar à distância. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Lily, eu nunca deixei de amar você. Eu só não sabia como te amar do jeito certo. A respiração dela prendeu, mas ela não olhou para ele. Amor não era a questão. Confiança era. Eu quero ganhar os dois. A voz dele estava firme. E eu não vou a lugar nenhum, não de novo. Ela virou a cabeça ligeiramente. Os olhos dele tinham o mesmo azul brilhante dos meninos, mas mais profundos agora, suavizados pelos últimos 5 anos. Ela não lhe deu uma resposta, não uma clara, mas a mais leve mudança em sua expressão, o sutil relaxamento de seus ombros, disse a ele que ela não estava mais fechando a porta. Pela primeira vez desde que ela o deixara quebrado e com medo naquele escritório anos atrás, eles estavam juntos não como estranhos separados pela dor, mas como duas pessoas avançando, cuidadosa e incertamente, em direção à possibilidade de algo que ambos perderam, e talvez, apenas talvez, pudessem encontrar novamente. O verão chegou com um tipo de calor que fazia tudo parecer mais suave, mais brilhante e quase irreal. O resort começara a se preparar para suas festividades sazonais e a área à beira do lago, onde cordões de luzes douradas quentes estavam pendurados entre as árvores, tornou-se o coração de tudo. Lily não esperava nada mais do que uma celebração para a comunidade, um evento familiar que ela ajudara a organizar ano após ano. Mas desta vez foi diferente, marcado por um sentimento que ela não conseguia nomear, uma vibração de antecipação misturada com uma mudança não dita que vinha crescendo lentamente nos últimos meses. Os meninos estavam extasiados desde o momento em que ouviram falar sobre o próximo evento. Eles experimentaram roupas, praticaram danças que inventaram e falaram sem parar sobre os fogos de artifício que iluminariam o lago. Ethan insistiu que voaria cedo para ajudar, e Lily se viu concordando, até acolhendo a ideia, sem a hesitação que uma vez a fizera repensar cada passo envolvendo ele. Quando ele chegou, algo em seu peito se soltou. Ele se moveu pelos preparativos como se fizesse parte de suas tradições há anos, pendurando luzes com os meninos, carregando caixas para a equipe e montando uma plataforma perto da costa onde os discursos da noite aconteceriam. Lily o observou à distância a princípio, notando o quão naturalmente ele se encaixava no mundo deles agora. Havia uma facilidade fundamentada nele, uma certeza que substituiu o medo que ela via em sua expressão. Os trigêmeos ficaram grudados ao lado dele, competindo por sua atenção, mostrando-lhe suas decorações artesanais, subindo em seus ombros sempre que possível. Toda vez que ele ria, um som mais silencioso e rico do que ela se lembrava, Lily sentia algo firme dentro dela começar a ancorar. A noite da celebração chegou com uma brisa fresca, roçando o lago e luzes cintilando na água como reflexos de estrelas. Famílias se reuniram com toalhas de piquenique,
o cheiro de comida grelhada flutuando pelo espaço aberto. Quando o crepúsculo se instalou, o brilho quente das lanternas iluminou o caminho que levava à pérgola decorada onde o evento principal aconteceria. Lily usava um vestido branco macio e esvoaçante que não usava há anos, seu tecido movendo-se suavemente a cada passo. Ela não se arrumava para ninguém há muito tempo, mas esta noite se viu querendo fazer isso, embora não admitisse isso nem para si mesma. Quando Ethan a viu, ele parou no meio da conversa, incapaz de esconder a maneira como perdeu completamente o fio da meada. Ela notou, sentiu o calor subir as bochechas e desviou o olhar rapidamente, mas o momento ficou suspenso entre eles como uma nota terna que nenhum dos dois ousava reconhecer em voz alta. Os meninos correram em círculos ao redor deles, até que o coordenador chamou todos para se reunirem perto da pérgola. Lily pegou suas mãos e começou a guiá-los para a frente. Ethan caminhou ao lado dela, perto o suficiente para seus ombros se tocarem ocasionalmente. Cada pequeno contato enviava uma onda através dela, mas ela não se afastava. A cerimônia começou com discursos leves e agradecimentos à equipe, seguidos por algumas apresentações de crianças locais. Então, inesperadamente, o coordenador sorriu e anunciou que havia mais um momento planejado antes dos fogos de artifício. Lily franziu a testa confusa. Ela não havia agendado mais nada. A multidão se abriu ligeiramente quando os meninos apareceram no palco, cada um segurando um cartão branco decorado com glitter e caligrafia irregular. O coração de Lily disparou quando os viu. Ela se virou instintivamente para Ethan, mas ele já estava dando um passo à frente, oferecendo-lhe a mão para que ela pudesse se juntar a ele perto da plataforma. Ela hesitou apenas um segundo antes de colocar a mão na dele. Os dedos dele fecharam calorosamente em volta dos dela. Os meninos levantaram seus cartões em direção ao público, revelando a frase em que haviam trabalhado em segredo. A respiração de Lily prendeu enquanto lia. Nós escolhemos nosso pai. Uma onda de emoção percorreu a multidão. Algumas pessoas suspiraram suavemente. Outras sorriram com sabedoria. Os olhos de Lily arderam enquanto observava seus filhos radiantes de orgulho, completamente alheios à magnitude de seu gesto. Ethan se ajoelhou e abriu os braços, e os meninos correram em direção a ele, dobrando-se contra ele com a afeição desinibida que só as crianças possuem. Lily pressionou a mão sobre a boca, sua visão embaçando. Ela esperava muitas coisas desta noite: caos, alegria, exaustão, mas nada como isso. Nada tão puro e de tirar o fôlego. Quando os meninos se afastaram, dando espaço como se de alguma forma entendessem que essa próxima parte não era deles, Ethan se levantou e a encarou totalmente. A multidão murmurante desapareceu em um zumbido distante, o sol poente lançando uma luz âmbar quente sobre os dois. Ele respirou fundo, e ela não viu medo nele agora, apenas honestidade. 5 anos atrás, ele disse calmamente, eu perdi você porque deixei o medo me guiar. Eu pensei que fugir da possibilidade de ser pai significava proteger você. Mas tudo o que fiz foi machucá-la e perder os anos mais importantes da vida de nossos filhos. A voz dele suavizou. E eu senti sua falta, Lily, mais do que jamais me permiti admitir. Ela sentiu a garganta apertar, lágrimas se formando mais rápido do que podia piscar para afastá-las. Ele deu um passo mais perto. Eu não posso mudar o passado, e não vou fingir que isso não quebrou algo em nós dois. Mas eu quero passar o resto da minha vida consertando o que posso, construindo o que deveria ter sido e dando aos nossos meninos a família que eles merecem. Não porque me sinto culpado, não porque estou tentando compensar o tempo perdido, mas porque eu amo você. Eu sempre amei, e agora eu sei como demonstrar isso.
A multidão prendeu a respiração enquanto os meninos levantavam outro cartão atrás deles, revelando palavras brilhando fracamente sob a luz da lanterna. Diga sim, mãe. Uma risada suave explodiu de Lily, apesar de suas lágrimas. Ela cobriu o rosto por um momento, emocionada. Depois baixou as mãos enquanto olhava para Ethan, realmente olhava para ele. O homem diante dela não era aquele que a afastara 5 anos atrás. Este era alguém transformado pela perda, pelo amor, pela beleza inesperada da paternidade. Ela respirou fundo e soltou o ar, sua voz trêmula, mas certa. Sim, disse ela, a palavra tremendo no ar quente da noite. Sim, Ethan. A multidão explodiu em aplausos. Crianças aplaudiram e os meninos gritaram em vitória. Ethan a alcançou, puxando-a para seus braços, e pela primeira vez em anos, ela não resistiu. Ela se sentiu inteira de uma maneira que esquecera ser possível. Fogos de artifício estouraram no céu momentos depois, colorindo o lago em reflexos brilhantes, e os meninos dançavam ao redor deles gritando: "Nós somos a família Rhodes agora!" Ethan beijou a testa dela, depois os lábios, gentilmente a princípio, depois com a certeza de um homem que finalmente entendia o que significava segurar em vez de deixar ir. Lily derreteu-se nele, seus braços envolvendo seu pescoço, seu coração se acomodando em um lugar que há muito lhe fora negado. Enquanto os fogos de artifício continuavam a crepitar no alto e os meninos riam ao redor deles, Lily percebeu que aquele momento, inesperado, deslumbrante, nascido de anos de dor e cura, era o começo de sua verdadeira vida juntos. E desta vez, nada no mundo poderia separá-los.